Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui no Instagram. Vamos iniciar uma live. O tema é criando uma cultura de comunicação não violenta nas organizações. O Roberto Escola, que é o nosso convidado, já deve estar chegando, né? Oi, Heloísa. Boa noite, Heloísa. Como é que tá? Quanto tempo? Vou aí te visitar daqui uns dias. Que bom receber esse aceno aí. Então tá, a Heloísa já está conosco aí. Daqui a pouco o Roberto já chegou. Vamos aceitar o Roberto aqui. Deve estar chegando aí. Ó, minha mãe entrou, Dona Vera. Azar. Fala, Roberto. Boa noite, Adriano. Boa noite, meu amigo. Boa noite aos nossos ouvintes e participantes de hoje. Boa noite a quem já está conosco e quem vai chegar também, né, Roberto? Exatamente. Prazer estar contigo, Adriano. Igualmente, igualmente. Aí, ó, já tem gente chegando, tem o Dejair, tem a Karine, a Lúcia Escola. Olha aí, ó, o pessoal está nos prestigiando. Obrigado por estarem aí com a gente. Né? E aí, Roberto, como é que... Eu tô falando de Porto Alegre, tu? Estou em Caxias. Caxias do Serra Sul. Gaúcha. Uhum. Conexão Porto Alegre-Caxias. Direto. Uhum. Que bacana, que bacana. Quero te... Ó, a Fernanda entrou também. Beijo para a Fernanda aí, que está nos assistindo. Roberto, primeiro de tudo, eu quero te agradecer pela tua disponibilidade aí para a gente conversar sobre esse assunto que é importante para mim, que me importa, que é a CNV, e tua com a abordagem da cultura organizacional. Então, vamos somar aí Sim. as nossas vivências, expertises, estudos, vamos conectar os dois assuntos. Acho que esse é o nosso desafio hoje, né? Como é que a Prazer. gente consegue conectar, né, comunicação não violenta e cultura organizacional. E esse é o título da nossa live, né? Criando uma cultura de comunicação não violenta nas organizações. Bom, Roberto, eu vou começar falando um pouquinho da CNV, né? Ok? Desenhando um pouquinho o que é a comunicação não violenta. E acho que depois tu fala um pouquinho de cultura e a gente vai misturando, vai temperando a conversa, tá? Bom, talvez quem esteja nos assistindo aqui não me conheça, meu nome é Adriano, eu trabalho há 15 anos com gestão de pessoas, com desenvolvimento humano, e faz já um tempo, mais ou menos uns 5 anos, que eu comecei a estudar comunicação não violenta. E tem uma coisa que eu sempre digo quando as pessoas me perguntam o que é CNV, né? Quando eu conheci a comunicação não violenta pela primeira vez, eu tive um sentimento de esperança, Roberto, porque eu percebi que muitas dificuldades que eu tinha, né, que nós temos na comunicação humana, a CNV pode nos ajudar. Então, dali para frente, eu coloquei a CNV debaixo do braço e trouxe ela comigo, né? E de lá para cá tem sido um grande aprendizado para mim, individualmente, estudar e praticar a comunicação não violenta. Então, a primeira coisa, assim, acho que eu posso dizer sobre comunicação não violenta, que é uma prática, né? Ela além de ser uma abordagem, que eu vou falar um pouquinho mais, ela é uma prática de autoconhecimento, de inteligência emocional. Então, começa por aí, tá? Bom, a CNV, ela é uma abordagem que ela foi sintetizada por um psicólogo americano, que é o Marshall Rosenberg. E ela iniciou na década de 60, né, em sintonia com os movimentos dos direitos civis, que foram liderados lá pelo Martin Luther King. Então, foi naquela época que a CNV foi criada. Então, a CNV ela não é uma abordagem nova, né, ela já tem aí seus 60, 70 anos. Uhum. E ela é uma abordagem que nos convida, assim, individualmente, por um processo de autorresponsabilidade e de autoconsciência na nossa comunicação. Então, a CNV, a gente quando começa a estudar e a praticar a comunicação não violenta, a gente percebe que o nosso diálogo externo, ele é resultado, né, ele é consequência, ele é decorrência do nosso diálogo interno.
Então, só que para observar o nosso diálogo interno, a gente precisa ter uma capacidade de olhar para dentro muito grande, né? Então, eu sempre, assim também, quando as pessoas me perguntam como que eu começo, né, a praticar a comunicação não violenta, né? E eu sempre digo assim, a primeira prática de comunicação não violenta é o silêncio, né? Porque o silêncio, ele dá espaço para essa observação interna, para essa investigação interna de como é que eu percebo as coisas, o que que eu estou sentindo, quais são as minhas necessidades e que tipo de comunicação que eu emito, né? A CNV, ela tem 4 componentes, né? O primeiro é a observação, como é que eu observo o que acontece, né? E tentar observar aquilo sem julgamento, né? O que é muito difícil, mas tentar, né, reconhecer o julgamento que eu faço e a partir desse reconhecimento do julgamento que eu faço, né, conseguir observar, né, o que eu sinto quando eu vejo as coisas e interpreto elas, né? Então aí vem o segundo componente, que é o sentimento, que é a nossa emoção. E o Marshall nos diz uma coisa assim, que a gente tem pouco vocabulário, né? A gente não foi educado para falar de sentimentos. Então, para nós é um tanto quanto difícil a gente falar o que sente. A gente, daqui a pouco, se for listar, se a gente fizesse assim um teste, né, com as pessoas que estão aqui nos assistindo e pedisse para que as pessoas pudessem listar numa folha de papel quantos sentimentos elas conhecem, a gente ficaria ali, pela minha experiência, de 10 a 15 sentimentos, no máximo 20, né? E, na verdade, quando a gente vai estudar a comunicação não violenta, a gente começa a perceber que a gente tem uns 70, 80 sentimentos possíveis, né? Então, ter essa capacidade também de compreensão nossa, né, do que a gente sente, é uma das coisas que a CNV nos acena, né? Como uma possibilidade de evolução nossa, né? E a CNV nos diz também que as nossas emoções, os nossos sentimentos, que tem diferença entre um e outro, né, são a porta das nossas necessidades, né? Então, as nossas necessidades, a gente sabe quais são as nossas necessidades a partir do momento que a gente reconhece o nosso sentimento, né? Então, se alguém grita comigo e eu me sinto nervoso ou ansioso, né, ou agredido, eu tenho uma necessidade ali de acolhimento, de respeito, que está presente no Adriano, né? Então, fazer essa conexão entre sentimento e necessidade, a CNV nos orienta, né, a fazer isso. E a partir das minhas necessidades que são reconhecidas, eu vou, né, aí sim me manifestar, né? Então, aí sim eu vou fazer um pedido, vou pedir para o Roberto falar num tom de voz mais baixo comigo, vou pedir para ele falar no mesmo tom de voz que eu estou falando com ele, né, pegando esse exemplo que eu estava construindo aqui. O importante da comunicação não violenta não é a gente, inicialmente, não é nós fazermos uma frase bonita, né, ou uma frase que contém os 4 componentes. É a gente ter consciência de cada um deles e, aos poucos, ir conectando cada um. Então, esse é um processo evolutivo, né, de desenvolvimento nosso, no entendimento e na prática da comunicação não violenta, né? Então, esses são os 4 componentes. Isso é a CNV, assim, de uma forma muito breve, muito rápida, né? A CNV é um tema muito profundo. Ela realmente demanda um pouco de estudo inicialmente e depois uma continuidade de uma prática para que a gente possa realmente conseguir entender, conseguir trazer isso para o nosso dia a dia, nas nossas relações, na nossa relação com a gente mesmo, né? Então, a CNV, se a gente pensar nos 4 componentes, a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido, os 3 primeiros componentes são componentes de um processo intrapessoal, né? Como é que eu observo os fatos, quais são as minhas emoções, os meus sentimentos e quais são as minhas necessidades. E quando eu vou fazer um pedido, eu vou fazer um pedido olhando para dentro, né? Para aquilo que eu estou dialogando. Então, a CNV, antes de mais nada, ela não é um processo de emissão da comunicação. Ela é um processo de autoconhecimento, né? De internalização, de entendimento do meu diálogo interno e, a partir disso, como é que eu estabeleço a minha comunicação com as demais pessoas, né? Então, ele é um processo muito bonito, assim, né? De
de evolução individual, né, eu diria. E então eu conecto muito a CNV assim com a inteligência emocional, né? Eu diria assim que a CNV é uma das práticas de inteligência emocional, né? Ela está diretamente conectada com a teoria, né? E com a estrutura da inteligência emocional. E para fechar essa minha primeira fala aqui sobre comunicação não violenta, eu tenho a CNV tem várias premissas, tem várias dicas, né, de como é que a gente pode praticar, mas tem uma que eu gosto muito, que a CNV diz o seguinte: a gente vai falar sempre tudo o que a gente está sentindo, tudo que a gente está precisando. A CNV é um processo de comunicação muito consciente e muito autêntico, né? A gente vai precisar ter muita empatia conosco, né? Para perceber o que nós precisamos comunicar e falar aquilo com muita verdade. Mas uma premissa da CNV é o máximo de verdade com o máximo de cuidado. Né? Então, e esse máximo de verdade tem a ver com essa investigação interna, né? O que realmente eu estou entendendo do que está acontecendo, o que realmente eu estou sentindo, eu estou consciente disso, quais são as minhas necessidades, e aí como que eu levo isso, né, para o meu interlocutor, para a pessoa que está junto comigo. Seja numa relação dentro de casa, né, familiar, com o cônjuge, com o filho, numa relação, né, entre amigos, dentro do trabalho, com os colegas, né? Enfim. Então, assim, Roberto, inicialmente, para falar um pouquinho só da CNV, eu diria isso, né? E depois a gente vai também, eu vou trazendo mais alguns elementos, mas a ideia é que a gente possa misturar aqui um pouquinho, né? Então, eu queria falar um pouco mais de cultura. O que tu poderia dizer sobre cultura? Primeiro, quem é o Roberto, né? Tá, E pois depois não. falar de cultura. Então, muito boa noite, né, a você e todos os nossos ouvintes. E a ideia é justamente essa, né? A gente falar da CNV, com essa tua abordagem que tu já nos introduziu, e como que a gente pode, que a cultura possa sustentar essa comunicação não violenta. Porque se a cultura organizacional não sustentar uma comunicação mais humanista, uma comunicação não violenta, nós teríamos mais uma dificuldade de implementar esse conteúdo tão importante para uma nova era que nós adentramos, a era dessa tomada de consciência. Então, quando tu aborda essas 4 etapas da CNV, é uma tomada de consciência, né, do eu, do meu sentimento, do meu pedido, da minha necessidade para fazer o pedido. Então, é uma tomada de consciência importante. Mas eu vejo, Adriano, para a gente fazer já um cruzamento entre a CNV e a cultura organizacional, é importante que a gente também observa não só a CNV, quando ele está aí querendo implantar ela nas escolas, nas empresas, né, nas famílias, nas organizações, mas é que a gente observa também que tipo de cultura nós temos e quanto essa cultura vai sustentar essa CNV. E quando a gente está pensando na CNV, quando está falando, é bem um espiral, né? Tem que começar todo o processo de desenvolvimento ou de tomada de consciência, ele começa com uma espiral, começa no eu, né? Começa no eu para depois começar a ampliar para outras áreas. Mas começa bem no ser humano, né? Começa no eu. Aquela frase, né? Se a gente quer mudar o mundo, primeiro tem que começar pela gente, né? A mudança que a gente quer ver no mundo deve começar pela gente. É um grande desafio que nós temos isso. Se nós esperamos que as pessoas tenham uma comunicação não violenta, eu também tenho que ter essa comunicação não violenta. Não só esperar que meu chefe mude, meu gestor mude, minha esposa mude, meu marido mude, meu amigo mude, mas é que eu adquiri essas novas capacidades, novas habilidades antes de solicitar para alguém, né, essa mudança. Mas todo o processo, quando a gente quer fazer uma gestão madura organizacional, uma gestão madura onde eu estou,
eu sempre preciso observar duas agendas. Uma agenda oficial e uma agenda oculta. Sempre vai Opa, ocorrer isso. fala mais sobre isso, Roberto. Sempre vai Agenda ocorrer oculta. isso. Porque existe uma agenda oficial nas organizações e a administração, ela preserva muito isso. A gente é ensinado nas escolas de administração a agenda oficial da organização. Mas isso não é o suficiente para fazer uma gestão organizacional, e ainda mais se eu quiser implementar uma comunicação não violenta. Então, eu quero trazer duas pesquisas, tá, Adriano, para a gente introduzir o processo de cultura organizacional. Uma pesquisa que aconteceu em 69, nos anos 69, com o Philip Zimbardo, é um psicólogo americano na Universidade de Stanford. Ele fez uma pesquisa muito interessante das janelas quebradas. Já ouviu falar dessa pesquisa? As janelas quebradas. É muito antiga. Eu já acho que já escutei, Roberto, mas acho que vale a pena tu resgatar. Isso. Até quem já sabe, quem não sabe, ela é muito interessante porque ela revela um elemento importante nos processos culturais. Então, o Zimbardo, ele deixou 2 carros iguais. Mesmo modelo, mesmo tamanho, mesma cor, exatamente igual. Um em Brooks, né, numa região muito pobre de Nova York, e o mesmo carro ele deixou em Palo Alto, uma região muito rica da Califórnia. O mesmo auto. E os 2 autos ficaram abandonados com o capô aberto, sem ninguém perto. Em Brooks, em torno de 10 minutos, chegou uma família, pai, mãe e filho, observaram aquele carro com o capô aberto, começaram a depenar todo o automóvel. Eles tiraram tudo no mesmo dia. No mesmo dia não sobrou nada do carro. Roubaram rádio, bancos, pneus, peças do motor, tudo, tudo. E aquele que não dá para roubar, depredaram e viraram o carro. Em poucas horas. Isso até a gente imagina num bairro muito pobre, muita violência, ocorre muita violência ali, então era até esperar. Mas em Palo Alto, uma cidade rica da Califórnia, passou uma semana aquele carro abandonado, com o capô aberto, não aconteceu nada. Absolutamente nada. E os pesquisadores observando aquele carro. Aí o Zimbardo teve uma ideia genial de quebrar o vidro. Ele quebrou o vidro, ele pegou uma marreta e quebrou o para-brisa. E deixou abandonado com aqueles cacos de vidro espalhados pelo carro e espalhado pelo chão. E se afastaram, só ficaram observando a distância. Em poucas horas, aquele carro foi depredado também. Roubaram tudo do carro. Pessoas bem vestidas, numa região rica. E viraram o carro. Igual de Brooks. Então, o que aconteceu ali? Numa região rica, faltava um empurrãozinho. Faltou um vidro quebrado. Então, não significa simplesmente essa violência da pobreza. Significa da qualidade humana, da característica humana. Em todas as regiões, em todas as pessoas, nós vamos ter características não violentas e características violentas. Mas depende dos estímulos que nós passamos para as pessoas. E aí que vem a questão da cultura. Que estímulos nós estamos passando para as pessoas? A importância do ambiente, né, Roberto? A importância do ambiente. Então, o ambiente, se eu for tratar só as questões visíveis, uma agenda oficial, eu não vou entender isso. Mas eu preciso entender quais são as características que estão nos porões das organizações, que estão no mundo inconsciente das organizações. Aí que eu consigo fazer uma boa gestão, uma gestão madura. Então, para quem está nos ouvindo e é gestor, é pai, é professor, precisa entender sempre essas duas agendas. E a soma disso dá a cultura organizacional. Então, o que eu preciso ver numa organização? Primeiro, fazer que eu vou falar agora, qual que é a gestão oficial e a gestão não oficial.
aquela gestão que está no oculto das empresas e das famílias e das organizações, mas interfere em tudo que aparece. Então é pensar o seguinte, ó, aqui na organização, conforme vai dar o estímulo, aquilo pode acontecer. Que estímulo a gestão está passando? Porque às vezes a gestão, ela passa estímulos que vai gerar violência. Uhum. Ou vai gerar colaboração. Então isso está na própria cultura. E aí, nós já falamos em outra live, uma metáfora do aquário, né? O aquário ele revela muito bem uma cultura organizacional, porque ali dentro é uma cultura, né? Então, quando a gente vê um aquário, eu vejo o que exatamente? Eu vejo os peixes individuais, eu vejo a relação dos peixes e vejo a água, o entorno. Por exemplo, se você aumentar muito a temperatura do aquário, pode não ter vida dentro desse aquário. E se abaixar muito a temperatura desse aquário, também pode não ter vida nesse aquário. Se eu deixar essa água ácida, eu mato os peixes. Então, um aquário tem 3 elementos. Tem o peixe, a relação entre eles, e mais o sistema. Numa organização, numa cultura organizacional, acontece a mesma coisa. Existem as pessoas individuais, que eu preciso conhecer o perfil psicológico das pessoas, o estilo das pessoas, a motivação das pessoas, os valores das pessoas. Isso é importante. Na hora de fazer uma comunicação não violenta, entender as pessoas, quem elas são. Quais são as características individuais de cada um ali dentro. Isso interfere. No aquário, se eu botar um peixe violento no meio de peixes dóceis, aqueles peixes dóceis, para não morrer, não tem que ser violentos. Ou vão morrer. Tu sabe que isso que tu está trazendo, Roberto, eu quero conectar agora com a CNV, porque isso que tu está trazendo conecta muito, tá? A CNV tem 3 dimensões. A primeira dimensão é a dimensão intrapessoal, acho que o Roberto está com a internet lenta lá. Voltou aí, Roberto. Isso. Tá. Então, agora voltou. Tá. A CNV ela tem 3 dimensões, Roberto. A primeira dimensão é a dimensão intrapessoal, que é o que eu falei um pouco mais no início, né? Entender os 4 componentes e fazer essa investigação interna, né? Observar o que está acontecendo, entender os sentimentos, identificar as necessidades para aí sim fazer a nossa comunicação. Tem uma outra dimensão que é a interpessoal, que é das relações, que é quando eu começo a emitir, né? Então, tem a dimensão intrapessoal, que é o diálogo interno, tem a dimensão interpessoal, que é o diálogo externo, que são as relações, e tem a dimensão sistêmica. E o Marshall Rosenberg, que é o psicólogo criador da comunicação não violenta, ele sempre foi muito preocupado em abordar também a comunicação não violenta sob a dimensão sistêmica. Porque ele disse que se nós não tratarmos a comunicação não violenta do ponto de vista sistêmico, cultural, ambiental, a gente vai estar utilizando a comunicação não violenta como um narcótico. O que ele quer dizer com isso? Onde a gente só tenta pacificar as pessoas individualmente. Mas isso não tem um efeito no sistema, porque o sistema é muito importante. O sistema, ele influencia muitas pessoas. E eu queria que tu pudesse falar um pouquinho disso, dessa relação entre o ambiente e a pessoa, né? Quem que influencia mais quem? Quem tem mais força? Quem tem mais condição? Porque, apesar do sistema, né? Aí pegando o exemplo do aquário, né? Que é uma ótima metáfora, analogia, a mudança, ela também inicia no indivíduo, né, Roberto? Quando a gente precisa mudar um sistema, alguém começa a mudar esse sistema. Uma pessoa toma consciência, né, ou algumas pessoas, e começam a se comportar, a ter ações diferentes, e para que esse ambiente possa, né, esse sistema possa mudar. Mas eu queria que tu pudesse abordar isso, porque esse é um ponto que, o que vem antes, né? O ovo ou a galinha, né? Então, falar um pouquinho disso. Então, vamos ver o seguinte. Então, o que vem antes, né? Tudo vai depender dos recursos.
Se nós tivermos uma pessoa iluminada, uma pessoa com muitos recursos, ela muda as culturas. A gente tem experiência na história isso. Quando aparece uma pessoa com muitos recursos, ela tem a capacidade de mudar. Mas vai ter outros fatores também. Vamos partir da seguinte premissa. Uma cultura depende do indivíduo, da qualidade do intelecto, da capacitação, do perfil de cada pessoa. E depende das relações, que tipo de relações existem entre essas pessoas. Por exemplo, se existir uma relação de competição entre elas, de conflito entre elas, que não tenha segurança psicológica entre elas, nós vamos ter dificuldade de ter uma comunicação não violenta ali, porque a relação delas já é conflituosa. Então a gente precisa ter ambientes onde existe segurança psicológica, que as pessoas não se sintam constrangidas de abordar temas importantes. Porque se as pessoas tiverem medo, por exemplo, de dar uma ideia, dar uma opinião, por não ser bem tratado pelos colegas, talvez nós não ter dificuldade de implementar uma comunicação não violenta. Ou se nós tivermos ambiente onde é preservado a figura do herói, onde a gente não pode falhar, que não tem o sentimento de vulnerabilidade, também vamos ter dificuldade. Então nós temos que criar um ambiente onde existe sentimento de vulnerabilidade. Que as pessoas recebam bem feedback, que é possível receber feedback. Que não existe um confronto, mas existe um desejo de receber o feedback. Existe uma consciência da importância da fala. E uma segurança psicológica, onde as pessoas possam inovar e não vão ser retalhadas se tiver erro. Então a gente preserva, né? A gente preserva os erros como aprendizados. Que tipo de comportamento nós temos quando alguém erra? Quando alguém fala alguma coisa que é indevida? É protegida? Ou é demitida? Ou não tem espaço? Ou é punida, né, Roberto? Ou é punida, exatamente. Então, se a gente for punido, para dar uma ideia, vai ter as pessoas se sentir acuadas. Então, nós temos que ter um ambiente de aprendizado, sabe, Adriano? Nós temos que ter um ambiente onde a gente possa aprender, possa errar. Mas, agora, claro, erros com boa intenção, né? Porque tem alguns erros que confrontam valores, confrontam a ganância, confronta preconceitos, aí nós temos que respeitar os determinados valores. Mas se o erro foi no sentido de ajudar a organização, respeitando os valores, tem que ser tratado de um jeito diferente. Mas claro que a gente não deve aceitar erros que estão confrontando os valores pelos quais a gente está lutando para encontrar. Isso não é permitido, né? Eu queria trazer agora aqui, Roberto, uma definição sobre o que é comunicação não violenta, né? As pessoas às vezes me perguntam, mas o que é a comunicação não violenta, né? E a comunicação não violenta ou violenta é toda a comunicação que tem a finalidade de recompensa ou punição. Então, quando eu me comunico, quando eu faço olha que interessante a gente entender a comunicação não violenta pelo viés de um elogio. Às vezes a gente parte do princípio que elogiar alguém é não ser violento, né? E pode ser extremamente violento. Deixa eu explicar um pouquinho isso, porque esse é um ponto que merece a nossa atenção. Vamos lá. Quando eu digo para o Roberto assim, Roberto, como tu é inteligente, o Roberto possivelmente vai ficar feliz, vai sorrir, né? Vai estufar o peito, né? Ou seja, eu estou elogiando o Roberto, né? E o Roberto vai ter um sentimento de felicidade, de alegria, enfim, vai gerar um sentimento nele. Então, agora vamos olhar para o outro lado. Se eu disser assim, Roberto, como tu é ignorante, Roberto, como tu é burro, né? Que é o contrário de inteligente. O Roberto não vai gostar, o Roberto vai ficar brabo, o Roberto vai me olhar atravessado, vai me olhar com desconfiança, enfim, ele vai ter um sentimento, né,
que ele está sendo punido, né? Então, o que o Marshall nos explica sobre a violência na comunicação? A violência na comunicação, ela acontece quando a gente se comunica com a finalidade de recompensa ou de punição, através de um sistema de códigos, né, que é a nossa linguagem, que nós nos comunicamos muito através de adjetivos. Né? E esses adjetivos, eles foram sendo criados culturalmente ao longo da nossa história. Isso começou há pelo menos 6.000 anos atrás, né? Quando foi inventada a escrita, mas tem origens anteriores, quando a gente começou a se comunicar de uma forma binária. Do ponto de vista didático, a comunicação binária é importante, mas quando a gente se limita a ela, ela é extremamente violenta. Então, assim, o que é uma comunicação binária? É o sim e o não, é o pode e o não pode, é o certo e o errado, é o bonito e o feio, é o inteligente e o ignorante, né? É a esquerda e a direita. Né? Então, se a gente for observar a nossa linguagem, a gente tem uma série de adjetivos que nos levam ou para um lado ou para o outro. Né? E aí, o que a comunicação não violenta nos sugere? Que a gente possa sempre trabalhar os fatos, dizendo o que a gente está sentindo e que necessidade a gente atende àquela ação. Né? Então, ao invés de dizer que o Roberto é inteligente, eu posso dizer assim: Roberto, toda vez que tu me explica, né, o tema cultura, isso me esclarece, né, essa temática, isso me ajuda a ter uma atuação melhor no meu trabalho, né, me atende uma necessidade de aprendizagem, quero te agradecer por isso. Né? E não dizer assim: o Roberto é inteligente, né? Porque isso reforça esse nosso grande sistema, né, dessa comunicação binária. Culturalmente, nós somos educados dessa forma, e mudar isso é muito difícil, né, Roberto? Porque a gente já tem isso em nós, né? Essa codificação, né? Então, aprender a comunicação não violenta é a gente aprender um novo alfabeto. É realmente uma nova forma de se comunicar, uma nova forma de enxergar o mundo mesmo. Tá? Então, eu queria trazer isso porque eu percebo, quando a gente está falando das relações, e aqui um pouco mais profissionais, né, no ambiente organizacional, a gente às vezes rotula, classifica, categoriza, né, algumas coisas que a gente vê, e isso, mesmo que seja com uma boa intenção, a gente não sabe o que isso gera na outra pessoa. E aí, se eu gero na outra pessoa um sentimento de culpa, de medo, de vergonha, né, isso é uma comunicação violenta. Então, isso, não praticar a violência é algo muito sutil na nossa comunicação. É algo que exige muita investigação, né? Não, perfeito, a tua fala é perfeita, Adriano. E quando tu fala aprender uma nova linguagem, concordo sim, mas também concordo que a gente já tem isso dentro da gente. A comunicação não violenta, ela já foi nos ensinado pela humanidade, e existe isso no ser humano, a comunicação não violenta. E se tu observar toda a natureza, ela funciona um processo de complexidade. A natureza, ela tem um sistema de autoajuda total, ela se completa, existe uma interdependência em tudo. No próprio corpo humano existe uma interdependência. Então, alguma coisa assim, nós temos em torno de 30 trilhões de células. Alguns estudos vão dizer mais, outros menos, mas é muita célula. É alguma coisa de 30 trilhões de células e mais 40 trilhões de bactérias que trabalham no metabolismo, no sistema digestivo. Então, esse mundo de talvez 70 trilhões entre células e bactérias trabalha em perfeita harmonia, em processo de ajuda. Se tem uma célula que cresce mais do que as outras, o sistema imunológico desliga essa célula, acaba com essa célula. Ela não pode trabalhar em violência, ela tem que trabalhar em ajuda, em colaboração. Em harmonia, né? Em harmonia total. Então, uma célula não pode crescer mais do que a proposta dela.
Não pode ter um crescimento absurdo. Não, não pode. Ela tem que respeitar as outras células. Tem que ter uma comunicação de respeito. Isso dentro do corpo humano já nos ensina isso. Que Então, olha só interessante. que interessantíssimo. Então, cada célula tem a sua função e ela tem que respeitar essa função. Ela não pode crescer mais que a célula parceira dela. Ela tem que ser igual àquele crescimento. Porque o sistema imunológico não vai deixar. É punido o egoísmo. É punida a violência. É punida. Que bacana essa abordagem demais. ideológica. É bonito demais isso. Existe um amor dentro da gente. Um ajudando o outro. Então E tu nós já sabe, temos isso. temos A sim. Deixa natureza eu... funciona desse jeito também. Toda a natureza funciona desse jeito. Então Que existe bom. dentro de nós um mundo muito virtuoso. Nós somos uma natureza muito, muito virtuoso. E não tem crescimento fora dessa virtualidade, dessa Que moral bacana. dentro dessas células. Então é um grande exemplo disso. E a natureza toda trabalha com isso. Depois da tua fala, eu falo sobre outra coisa. Fala, Tá. Então, eu queria conectar uma questão que vem ao encontro disso, Roberto, que o Marshall, quando ele criou a comunicação não violenta, ele foi estudar a humanidade, assim, né? O homem mesmo como Homo sapiens, né? E ele descobriu que durante 150 mil anos, olha, 150 mil anos é muito tempo, né, Roberto? A nossa espécie do Homo sapiens se comunicava sem a linguagem. Naquela época não existia fala, né? E o ser humano o Homo sapiens, né, a nossa espécie, durante esse período de 150 mil anos, se comunicava a partir do sentir. Como não tinha fala, o intelecto não era muito desenvolvido, não tinha linguagem, a gente vivia em comunidade e a gente colaborava, a gente cooperava. A essência das nossas relações era a colaboração e a cooperação, para atender as necessidades de todos, para que todos pudessem sobreviver. E a humanidade começou a se desenvolver pela colaboração, pela cooperação. Sim. Então, o Marshall diz o seguinte, olha, isso que eu estou falando, né, sobre comunicação não violenta, é algo que nós já sabemos, nós como Homo sapiens, como espécie humana. Eu só vou relembrar isso para vocês, né, para nós. Claro, exato. Então, inclusive do ponto de vista antropológico, histórico, nós temos isso dentro de nós. Né? Só que o nosso ambiente, né, a nossa cultura, a nossa sociedade, nos últimos 6, 8 mil anos, né, a gente acabou tomando um caminho, né, em termos de comunicação, né, que não preservou isso. Né? Sim. Claro, a gente teve muitos ganhos, não podemos, né? A gente está aqui hoje conversando pelo celular, com internet, por todas as evoluções científicas e tecnológicas que nós tivemos. Mas do ponto de vista relacional, a gente deixou algumas coisas para trás, né? Então é muito bacana a gente olhar para a nossa essência e para a nossa natureza e independente do grau de cultura intelectual de cada um, da maturidade emocional e do desenvolvimento que cada um tem acesso, perceber que isso é possível e que isso está em nós. Porque quando nós estamos em paz, a gente não é violento. É só a gente perceber, né? Quando eu estou em casa, bem alimentado, quando eu estou num ambiente bom, quando eu estou fazendo uma coisa que eu gosto, eu naturalmente experimento, né, um estado emocional que me permite me relacionar de uma forma muito tranquila, muito honesta, enxergando o outro, né? Me enxergando. Mas eu queria só fazer essa conexão, porque isso que tu falou é muito bonito, porque a gente tem, tu trouxe até um ponto de vista biológico, né? E eu queria conectar com esse ponto antropológico, que o Marshall estudou. Aham. Então, veja, nós já falamos do eu, do perfil da gente, falamos da nossa biologia, mas também nós precisamos entender as relações. Que tipo de relações tem no processo cultural. Está faltando um terceiro elemento agora, que também você um pouco abordou e um pouquinho eu abordei, que é o sistema. Por exemplo, se aquele sistema, a forma de remuneração,
Como é que eu sou remunerado? Muda toda a minha biologia, muda a minha relação e muda meu perfil interno. Sabe, se eu sou remunerado por bônus, se eu sou remunerado individual, eu vou ser uma pessoa talvez muito mais competitiva no meu ambiente de trabalho. Então a forma do sistema vai definir o tipo de comunicação interna, independentemente do perfil das pessoas, Adriano. Perfeito. Aí é o sistema, Perfeito? É o sistema que tu vai preservar. estimulando determinados comportamentos. Vai estimular determinados comportamentos. A política de estacionamento, a política do refeitório, a política das férias. Então, essas políticas que têm os sistemas vai ajudar a concretizar a cultura. Então, para as pessoas serem empregadas, para as pessoas receberem o elogio, para as pessoas não serem dizimadas do ambiente, tem que se adaptar àquele sistema. Ou tu sai do sistema. É possível também o perfil interno não trabalhar em determinados propósitos. Você entende? Se talvez a tua empresa tenha um determinado propósito, tu pode chegar na conclusão, não, eu não sou para esse propósito. Eu não quero essa violência dentro de mim. Agora, se eu aceitar aquele propósito, aceitar aquele sistema, talvez eu vou mudar algumas características internas minhas. Mas agora, eu talvez não queira mudar essas características internas e a empresa não quer mudar esse sistema, talvez eu tenha que sair dali. Porque seria uma comunicação violenta em mim. É o fit cultural, né, Roberto? Não fit deu cultural. match, né? Então a gente precisa entender, para concretizar um trabalho de comunicação não violenta, se eu sou gestor agora da minha empresa, se eu sou diretor e está nos ouvindo, eu preciso identificar qual é o perfil das pessoas internas. Uhum. Eu só tenho ali tubarão ou eu tenho alguns peixes dóceis? Ou eu tenho os peixes... Que tipo de peixe eu tenho ali dentro? Que tipo de perfil eu tenho? Como é que as relações entre as pessoas? Elas são próximas, existe ali cumplicidade, existe harmonia, existe coesão grupal. As pessoas se conhecem, existe coesão grupal. E como é que é o sistema da organização? Como é que são as políticas? Que política tem ali dentro? Então, tem que fazer um exame da política. Porque, às vezes, a gente nem sabe sobre isso, né? Por exemplo, chega o Adriano para dar uma consultoria na empresa, o Adriano precisa entender todas essas dimensões, porque senão não vai dar certo. E aí aquela velha, famosa frase do Peter Drucker, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Então aí a gente vê essa live, né? E amanhã quer botar comunicação não violenta. Aí chega com uma ideia bacana, pô, eu ouvi o Adriano lá, eu vi o Escola, mas se a cultura não sustentar, vai ser dizimado pela cultura e não vai dar certo. E mesmo que esse indivíduo, né, Roberto, ele tenha recursos, né, em algum momento, se ele não pactua dos valores, das políticas, se ele não pactua do sistema, vai ficar cansativo para ele, né? Em algum momento ele vai dizer assim, olha, tá cansativo. O esforço está muito grande para me manter aqui. Né? E vai ficar mais um projeto na gaveta, um grande projeto na gaveta. E praticamente 80% dos projetos ficam na gaveta. Porque a cultura não sustenta esse novo projeto. Então, antes de entrar com qualquer projeto organizacional, educacional, eu tenho que entender a cultura, fazer um diagnóstico da cultura. Então, o número de projetos, o número de iniciativas organizacionais, a morte é enorme, praticamente 80% de todas as mudanças organizacionais não dão certo. Ou deixa a organização em situação pior do que quando começou. Efeito sanfona. Então, a primeira coisa é identificar o perfil cultural da organização, o diagnóstico cultural da organização. Como é que nós funcionamos? O eu nosso, as relações e mais o sistema, mais o propósito, mais as regras, as normas. Quais são as normas de uma empresa? Quais são os seus valores? Qual é o seu propósito? E observar aquela agenda oculta que a gente falou logo no início da nossa live.
Quais são as sombras psicológicas que tem na empresa? O que nós jogamos? Porque o dia a dia é cheio de trabalho, é cheio de meta, objetivo, desafios que estão naquela agenda aparente. É cliente, né? Atender cliente, atender a tecnologia, atender o mercado financeiro, atender marketing, atender RH. A demanda é brutal, ela consome. E os problemas de violência, de conflito, de emoção, sentimentos, são jogados por uma sombra psicológica. E essa sombra psicológica vai aparecer em algum momento. Sempre vai aparecer. Ela aparece São em tudo. abafados, né, Roberto? Vão para uma agenda oculta e ficam. Parece que a gente esqueceu elas e deixa parado, que parece que elas não vão aparecer. Mas não vai aparecer que nem apareceu em Palo Alto, numa cidade riquíssima. Apareceu a sombra psicológica da população de lá. E aparece em qualquer outro lugar. Não importa os recursos financeiros que nós temos. A violência vai ter em todos os ambientes. Só que não aparece, né? É a luz escondida. E a sombra, né, do ser humano, né, Roberto? E das organizações também. Eu queria fazer uma outra conexão aqui da CNV com o momento que a gente vive como sociedade mesmo, né? Porque a gente está num contexto, né, principalmente nos últimos 2 anos, em função da pandemia, né, de uma necessidade assim, de saúde mental, né? Por exemplo, né, isso é um tema que emergiu dentro das organizações a partir da pandemia, né, por tudo que aconteceu aí nos modelos de trabalho, nos formatos, né? Então, e nós estamos vivendo uma era onde se fala muito na humanização do trabalho, na humanização das relações, inclusive com os clientes, né? Então, com quem a gente está oferecendo o produto, o serviço da nossa organização. E essa humanização nas relações, dentro e fora da organização, elas passam, né, por novas relações, por uma comunicação mais humana, mais próxima, mais empática. Então, a comunicação não violenta, ela também pode apoiar estratégias de negócio. Né? Então, ela não é um papo só de RH, papo só de gestão de pessoas, né? Ou seja, não é só mimimi, né, Roberto? Ela bem pensada e bem orientada dentro de uma cultura e de acordo com uma estratégia de negócio que tem essa finalidade de criar um ambiente mais saudável para as relações e também para oferecer isso para o mercado, para os clientes, enfim, para o mercado, para o seu público-alvo, ela vai ter ótimos resultados. Né? Então, tanto para o público interno como para o público externo. Né? Então, a CNV, na minha opinião, na minha visão, ela começa a apoiar, né, também estratégias de negócio. Né? Então, nós estamos vivendo uma era, até a partir da transformação digital, da era da experiência. Né? Então, a maioria das organizações que estão dentro desse contexto, mas não só elas, se busca oferecer uma experiência melhor para o cliente, né, para o consumidor. Mas, estudando transformação digital, a gente também sabe que a experiência que o cliente recebe, ela é diretamente, né, influenciada, impactada pela experiência que o colaborador recebe. E se nós estamos falando de relações mais humanas, mais empáticas, mais pacíficas, de maior compreensão, de maior entendimento, de maior humanidade, a comunicação não violenta, ela pode apoiar muito, né, nos 2 sentidos, internamente e externamente. Então, eu também queria fazer essa conexão estratégica, vamos pensar assim, né? E a partir da tua fala que eu me lembrei de fazer essa conexão, exatamente por essa dimensão sistêmica, né? Como a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Então, como diz o Peter Drucker, que é uma frase clássica dele, né? Então, ter essa perspectiva da comunicação não violenta, eu vejo que também é importante para a gente começar a levar essa mensagem, né, para dentro das organizações, para as pessoas terem maior receptividade, né? Porque muita gente, por não conhecer com um pouco mais de profundidade, entende que não precisa da comunicação não violenta porque as pessoas não estão se agredindo fisicamente, né? Quando, na verdade, é muito mais profundo, né, Roberto?
E então, que bacana a gente poder falar assim e construir essa ideia dessas três dimensões que tu trouxe, né? Do indivíduo, das relações e do sistema, né? E como a gente precisa trabalhar nessas três frentes, né? Para criar essa cultura de comunicação não violenta, a gente pode chamar de comunicação consciente, de comunicação autêntica, de comunicação empática, né? Tem vários adjetivos aí que a gente pode usar, né? Vejo sim que ela vem bem para atender uma expectativa da humanidade, né? Ela não surgiu nesse período por nada, né? Ela surgiu porque ela é importante para o crescimento tanto profissional quanto das organizações. Que a comunicação não violenta ela vai gerar um ambiente de segurança psicológica, que não significa não passar um feedback assertivo. Não, é amoroso quando eu passo um feedback assertivo, mas eu preciso entender a forma de passar o feedback. Não é falar tudo que eu penso, não é falar qualquer coisa, não, é falar as coisas para o crescimento do outro. E aí ele precisa ter regras e normas, né, um momento para estar falando essas coisas. Então eu vejo que a comunicação não violenta ela vem justamente para se adequar, né, adequar as pessoas e as organizações para uma nova consciência que nós estamos adentrando. Extremamente importante. E são atuais, né? Tanto a cultura organizacional, o trabalho com a cultura, porque quando os gestores, os diretores entenderem o tamanho do benefício da cultura, não é uma parte do jogo, é o próprio jogo. Perfeito. Não é uma parte, não, é só aquilo. Sabe, porque dentro da cultura a gente pode adequar essa comunicação não violenta, pode adequar a estratégia, pode adequar os processos, adequar as remunerações, adequar o perfil profissional das pessoas. Eu teria um diretor cultural na minha empresa, porque ela é muito importante. Sabe, a cultura é o aspecto, talvez, é o trabalho mais importante da gestão, ser guardião daquela cultura. Porque se deixar a cultura por conta própria, talvez nós não vamos ter a cultura que a gente deseja. Não, e a cultura que apoia o modelo de negócio da organização, Exato, né, Roberto? Porque a cultura, ela, apesar de ter vida própria, ela existe por um propósito empresarial, organizacional, né? Então, qual é a cultura que eu preciso ter para apoiar a minha estratégia de negócio, né? E a cultura vai mudando ao longo do tempo, ela muda. Se o mercado mudar, o meu produto, se eu preciso mudar meu produto, se eu preciso mudar meu sistema, tem que mudar a cultura também. Mas eu preciso capturar a minha cultura. Qual é a minha cultura atual? E que cultura eu desejo? Que cultura eu desejo no futuro? Se eu quiser ser mais inovador, ou quiser ter uma cultura de grupo, quiser ter uma cultura de mercado, quiser ter uma cultura de estrutura, eu preciso entender como é que eu capturo essa cultura para chegar na cultura desejada e fazer essa gestão cultural. E depois, com a cultura na mão, eu crio sistemas empresariais, sistemas gerenciais na totalidade. Então, a cultura faz com que a gente cuide de uma organização na sua totalidade, nessa agenda visível e na agenda oculta das empresas. Não dá para fechar os olhos para essa agenda oculta que nós temos, porque vai ter em todas as famílias, em todas as organizações, em todas as escolas, sempre vai ter uma agenda oculta, a sombra psicológica dessa situação, que nós jogamos para... Porque a gente não sabe tratar com isso. A gente não sabe tratar com todas elas, ou não tem tempo para tratar elas. Então a gente deixa paradinha lá no porão, e daqui um pouco ela se revela para todo mundo, e talvez eu não goste do jeito que ela se revela. E ela se revela em algumas pessoas. Então a cultura, Adriano, às vezes algumas pessoas são mais vulneráveis daquela cultura e elas acabam fazendo aquela cultura. Por exemplo, recentemente, ou isso acontece várias vezes, as pessoas pedirem demissão de altos cargos. Quando uma pessoa de alto cargo pede a demissão, eu já questiono, puxa, quantas pessoas gostariam de pedir a demissão, mas não estão pedindo? E essa pessoa ficou mais vulnerável e ela abandona o seu cargo. Porque ela foi impactada pela cultura atual,
E ela dá vazão para muitas expectativas das pessoas. E ela não se dá por conta disso. Às vezes alguém representa um grupo de pessoas. Então, algumas vezes nas reuniões, alguém representa um grupo de pessoas de um jeito inconsciente, revela coisas. Porque ele ficou mais vulnerável. E depois, no final da reunião, ele pensa, poxa, o que eu falei? Ele não se dá por conta que ele foi não manipulado, ele foi induzido pela cultura organizacional. Então, às vezes, as pessoas estão pedindo demissão por conta para dar vazão a várias pessoas que gostariam de sair. Mas não vai resolver se ele sair, se não trabalhar isso. Você entende? Ele tem que entender, se ele está querendo sair, tem mais. Não sei o tamanho da empresa, mas talvez tenha mais pessoas também querendo sair. Mas ele está sendo mais vulnerável e capturando essa necessidade e acaba saindo. Ou até violência. Às vezes a pessoa é violenta, não porque ela é violenta, mas porque o grupo é violento. E ele captura aquela violência e representa aquela violência para o grupo. Ele ficou mais vulnerável. Até por ter características de violência também. Mas não seria violento se o grupo não fosse violento. É a força do sistema, né, Roberto? É a força do sistema, é a força grupal. Então, quando no momento que eu entendo o que está essas manifestações inconscientes, eu posso tomar uma ação para impedir que isso aconteça. Entende? Começa a trabalhar o grupo, sensibilizar o grupo. Não é só com violência e pedir demissão, outras características do grupo também. Sabotagens, preconceitos. Às vezes o grupo está com sabotagem, mas aparece numa pessoa só. E aquela pessoa é punida, mas não estou punindo a pessoa certa. Eu tenho que entender por que ele foi sabotado, por que ele fez sabotagem. Não quem fez. Mas o nosso sistema está permitindo, o nosso sistema está dando iniciativa para as pessoas sabotarem a empresa. Senão eu vou estar olhando só a pessoa e não estou olhando a força grupal, os conteúdos que estão dentro desse grupo, mas é revelado em alguém. Aquelas dimensões... Não é só ele, está no sistema, está em toda a organização, mas alguém está revelando. E se eu punir, eu não estou vendo a organização. Perfeito, Roberto. Acho que são as 3 dimensões que nós falávamos antes, né? Dimensão intrapessoal, interpessoal das relações e a dimensão sistêmica, que se mais na cultura, né? E nós temos também nas organizações, em determinadas áreas, subculturas, né? Sim. Então também tem esse fenômeno, né? A cultura de uma organização é resultado de diferentes culturas, né? Mas a cultura é o resultado disso 3, tá, Adriano? A cultura é resultado do eu, do nós e do todo. Aí forma a cultura. Então, quando a gente está falando de sistema, é só o sistema. Que são as regras e normas, os padrões, os processos, estratégia, é uma coisa. É uma dimensão cultural. A outra dimensão cultural é as relações. E outra dimensão é o eu. Então, essas 3 dimensões formam a cultura organizacional. Perfeito, Roberto. Roberto, 58 minutos, Roberto. Olha aí, ó. E a conversa rendeu, Roberto. Rendeu, né? Rendeu. Eu quero agradecer quem esteve com a gente aí durante essa hora aí, né? Quem tirou um tempinho para nos acompanhar. Aqui está a Rose, está a Manu. Muito obrigado aí por nos assistirem, por nos prestigiarem. Eu não vou botar o dedo na câmera aqui, mas quem está com a gente aqui também é a dona Vera, a Mirella, a Sônia, a minha madrinha Sônia aí, a Lúcia Escola, José Carlos, Mazar. Família em peso aí, Roberto. Família em peso. Um beijo para todas e todos eles, né? Um beijo, um abraço. Prazer. Por prestigiarem aí. E, Roberto, quero te agradecer aí por mais essa parceria, tá? De mais essa live, mais esse conteúdo. Eu acho que hoje deu para misturar os dois aí, comunicação não violenta, cultura organizacional. Daria para falar muito mais coisas, né? Mas acho que a gente tem que ir em doses homeopáticas, né? E trazendo o assunto aos pouquinhos. E te desejar aí um ótimo final de ano nas tuas atividades profissionais, pessoalmente também. E a gente segue junto aí, nos vemos o ano que vem. Vamos pensar outra continuidade desse assunto aqui. Eu acho que ficou muito interessante, acho que tem
tem espaço para a gente pensar em continuar. Uhum. E te agradecer aí pela parceria. Obrigado, Adriano. Obrigado pelo convite, pela parceria. Eu acho que essa é a nossa quarta ou quinta live, né, Adriano? Nós tínhamos parado um pouco, né, Roberto? Mas aí resolvemos retomar, né? Retomar, né? E espero que o ano que vem a gente retoma, né? Retome com as nossas lives, que estar contigo e os nossos ouvintes sempre são noites bem agradáveis. Então, eu acho que terminamos o ano, né, celebrando e com agradecimento, né, a todas as pessoas que estão nos ajudando, né, nas nossas lives, colaborando e estando presente. E também quero te desejar assim, Feliz Natal e Ano Novo para ti, para tua família e para todos os nossos ouvintes, né, participantes. Um Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Que 2022 seja um ano com bastante amor, bastante comunicação não violenta, né? Que a gente avance juntos, né? Que a gente se ajude e continue crescendo e se desenvolvendo em coletividade, né? Isso aí, Roberto. Isso aí é o que a gente precisa, né? E caminhar juntos aí, né? Então é isso, meu amigo. Obrigado mais uma vez. Aí eu vou fechar a live aqui, vou salvar ela. Eu dou alguns comandos aqui, mas eu acho que eu consigo fechar e salvar aí, deixar no perfil. Depois te mando também o link aí para a gente poder divulgar para quem quiser compartilhar aí. Abração, então. Tá, Roberto? Obrigado aí, ó. Obrigadão. Tá bom, obrigadão. Tchau. Um abraço, valeu. Tchau. Tchau, gente, valeu.